Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos agora dar continuidade à nossa matéria de física. Estamos no capítulo, deixa eu só colocar aqui para vocês, claro, capítulo 8, página 47 da nossa apostila, tá? Nosso segundo trimestre. Bom, gente, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar da equação do espaço em função do tempo, né? Nós já vimos algumas funções horárias que caíram na nossa P3, né? E agora vamos ver como é que funciona essa equação em função do tempo. Quando falamos em função do tempo, é porque estas equações, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, tá? Essas equações, elas fazem parte do nosso movimento uniformemente variado, tá? Sendo o quê? Deixa eu trazer aqui para o canto que aí vocês enxergam bem. Um minuto. Sendo que elas vão trabalhar em função da posição ocupada por um certo instante. Por exemplo, esse S, gente, tá? Significa o quê? Deslocamento, posição, ou seja, referência final de todas as nossas variáveis. S0 é o espaço inicial, ou seja, é o ponto zero, é da onde você partiu. V0 corresponde à velocidade inicial. Aí vocês vão falar para mim assim: Hélio, velocidade inicial vai ser zero. Nem sempre. Dependendo do ponto, por exemplo, nós temos uma sequência aqui de maçãs, certo? Se eu estou escolhendo aqui a terceira maçã, antes dela, né, já vieram uma, duas, três. Dessas três aqui, ó, ela passa a ser a quarta. E aqui, ó, a quinta e a sexta. Então, aqui seria o início e aqui o final. Então, a velocidade com que ela vem caindo quando chega aqui não é velocidade igual a zero. Aqui a velocidade já está maior do que zero, tá? Então, por isso que a gente fala de V0. V0 é o V inicial, não significa que a velocidade é zero. É o momento, é o instante. Quem é esse instante? O tempo. Por isso que é em função do tempo, tá? Então, esse tempo, que é dado em segundos, porque essas unidades são dadas em metros por segundo, ele vai ter uma determinada aceleração, já falamos sobre aceleração, certo? Esse valor, quem não lembra, vê a nossa última videoaula de física, né? Tá lá no canal no YouTube, vocês já sabem bem. Então, você já tem, inclusive, o link. Então, você vai pegar essa aceleração e dividir por 2. E o tempo você eleva ao quadrado, tá? Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, ó. S é o deslocamento final, 8 inicial, 3 vezes t. Quem é t? É um instante. Ele não falou qual é o tempo. Então, essa daqui vai ser a equação. Tá? A equação ela indica a aceleração, que é a, indica a velocidade inicial e indica a distância inicial, tá? O espaço inicial, o deslocamento inicial. Ok? A equação será essa. Se nós quisermos efetuar exercícios em cima disso, então nós teremos que obter as acelerações respectivas, o tempo, o instante, para poder saber o espaço final. Tá? Então, isso é dado no enunciado. Ok? Então, espero que sim. Vamos seguindo. A partir daí, deixa eu posicionar, foi feito em sala de aula um exercíciozinho, que foi esse exercício. Vou fazer esse primeiro, para vocês terem uma ideia, e o pessoal que não assistiu a nossa aula, infelizmente, por N motivos, tá? Por favor, tente fazê-la. Tente fazer esses exercícios. Tente, como vou dizer? Opa, tá vendo uma travazinha aqui? Opa, o que está vendo? O que está vendo? Por que não está sendo acionado? Agora foi. Então, tente executar esses exercícios, tá? Então, por exemplo, ele mostra aqui na tabela, ele quer que só que você preencha. Então, as tabelas a seguir fazem funções horárias do movimento uniformemente variado. Complete-as conforme o modelo. Então, pelo modelo, ele indica o seguinte.
S é igual a 9. Quem é 9? Espaço inicial. Então, aqui, o nosso espaço inicial será 9 metros. 5 será o V0, velocidade inicial. Então, aqui é 5 metros por segundo. Tá? E a aceleração? A aceleração vocês têm que tomar cuidado, galera. Por que tem que tomar cuidado? Primeiro, aqui o sinal é negativo. Então, ela terá sinal negativo. Certo? Segundo, aqui é 5. Mas lembra que a gente viu que a aceleração é A sobre 2? Vocês estão lembrados disso? Então, se é A sobre 2 e aqui é 5, isso significa que a aceleração era o dobro de 5. Era 10. Tá? Por que 10? Porque se é A sobre 2, como nós vimos, olha aqui. Agora veio até demais. Se era A sobre 2, como nós vimos na função horária, aqui, ó, A sobre 2, logo, neste caso aqui, se era A sobre 2, vai ficar o quê? Para ser 5, agora menos 5, antes era 10, porque 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado, tá? Metros. Essa, já vimos isso. Essa é a unidade de aceleração por segundo ao quadrado. Ok, turma? Beleza? Show de bola. E a função horária, nós já vimos anteriormente. Função horária vai determinar quem? Vamos só relembrar aqui rapidinho. Ó, olha aqui, ó. Função horária será essa daqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. A função horária... Opa, pronto, ajeitei. Será... Se aqui é menos 6, então aqui será menos 6, que é o V0, velocidade inicial. Metros por segundo. E aqui é a aceleração, que é o 3, né? Aqui a gente coloca só 3, porque não é a aceleração ao quadrado, é dividido por 2, perdão. Tá? Aqui é somente o valor da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Certo? Sugestão? Façam os demais em casa, que na nossa aula presencial a gente tira qualquer outra dúvida. Tá? Então, vamos lá, seguindo. A partir daí, vamos ver agora a parte gráfica. Aqui nós temos uns exercícios resolvidos, tá? Nós vamos trabalhar agora com a parte gráfica em função do tempo, tá? O gráfico de velocidade em função do tempo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. V igual a V0 igual a A sobre T, certo? É uma equaçãozinha de primeiro grau, uma funçãozinha de primeiro grau isso aqui. Só que em vez de usar x, a gente usa o t. Agora, o que é importante vocês entenderem é isso aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco para vocês visualizarem melhor. Pronto, agora sim. Ajeitar, pronto. Ajeitar um pouquinho mais a imagem. Agora sim, dá para vocês verem melhor. Turma, preste atenção.
Quando o gráfico é crescente, lembre-se que a velocidade é em função do tempo. Então, velocidade no eixo que seria de y, tempo no eixo que seria de x. Quando essa velocidade é crescente e parte do seu instante inicial, velocidade inicial igual a zero, dizemos que o movimento é acelerado. Então, a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, significa que a aceleração é maior que zero. Logo, o movimento é acelerado. Agora, se a velocidade inicial é maior que zero, ou seja, não está nesse eixo, está aqui, qualquer ponto acima desse ponto aqui, que nós não podemos esquecer aqui no gráfico cartesiano, isso significa zero, né? Isso aqui é zero, correto? Esse ponto. Então, não podemos esquecer isso. Está maior do que isso, nesse sentido crescente. Então, a minha velocidade final também será maior que a velocidade inicial. Logo, a aceleração será maior que zero. O movimento também será acelerado. Agora, veja bem, quando V0 é maior, V inicial é maior que zero, porém o gráfico é decrescente, pois o V inicial se torna maior que o V final, então nós temos um movimento retardado, tá? Porque o V inicial é menor que o V final. Olha a lógica da coisa. Se eu tenho uma velocidade no início maior do que a velocidade final, quer dizer que eu estou vindo no sentido contrário. Então, o movimento é retardado. Ele não é progressivo, ele não é acelerado, tá? A mesma coisa vale aqui. Aqui é mais óbvio. V0 menor que zero. Se é menor que zero, o movimento só pode ser retardado. Mas, nesse caso, assim como nos outros dois, tá? O V0 é maior que zero. Tá? Maior que zero. Só que qual a diferença? O V0 é maior que o V final. Então, é retardado. Aqui, o V0 é maior do que o V final. Ok, galera? Então, tenham isso em mente, hein? Vamos dar mole, não. Continuando. A partir daí, nós falamos de gráfico da aceleração em função do tempo. Antes era a velocidade em função do tempo, agora a aceleração. Esse é bem mais simples, tá, gente? É bem mais simples mesmo, ok? Então, vamos lá, olha. Quando a aceleração é maior do que zero, tá? Então, tá aqui, ó, aceleração maior que zero. No movimento uniformemente variado, sofre variações em função do tempo, tendo uma aceleração constante diferente de zero. Portanto, o gráfico, então, a aceleração não pode ser zero. Portanto, o gráfico A vezes T, em relação a T, né, passa a ser uma reta paralela ao eixo do tempo, já que é diferente de zero, ela não pode estar aqui. Tá? Tem que estar paralela. Se A maior que zero, eixo é o tempo. Acima desse eixo, se A maior que zero. Abaixo dele, se A menor que zero. Então, quando A está aqui em cima, a aceleração é maior que zero. Então, o movimento é acelerado. Quando A está aqui embaixo, a aceleração é menor que zero. No gráfico, a aceleração em função do tempo, a área do gráfico em relação ao tempo é numericamente igual à variação da velocidade. Nesse caso, a gente não vai trabalhar isso, tá, galera? Que é uma coisa da física mais profunda e eu não quero atrapalhar vocês. Eu estou aqui só para dar essa introdução, para aí sim, no ensino médio, vocês caírem dentro. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Acima, A maior que zero, acelerado. Abaixo, A menor que zero. O movimento tem tendência a ser todo ele o quê? Retardado, tá? Por que tem tendência? Porque existem algumas situações que são excepcionais, que nós não vamos ver aqui no caso. Beleza? Então, vamos seguir. A partir daí, deixa eu só diminuir um pouco aqui, para poder ver aqui. Aqui foram alguns exercícios. Nesse caso, nós não fizemos esses exercícios, deixamos para fazer em sala de aula, tá? Mas, vamos lá, apostila. Não me trave, não me atrapalhe. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, se está mais para trás. Nós tivemos esses problemas
na aula online. Eu pensei que agora... Ah, não, está mais para trás aqui. Ó. Tá? Eu fui um pouco mais além. Era aqui que eu queria que vocês vissem. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui, ó, uma outra situação, o gráfico do espaço em função ao tempo, ou seja, o S. Vimos velocidade, vimos aceleração e agora estamos vendo o espaço, a distância. Esse gráfico vai estar sempre formando uma parábola. Quando essa parábola está em forma de U, ou seja, o vértice dela para baixo, você tem a aceleração maior que zero, tá? E nesse ponto, o movimento acelerado, nesse retardado. Quando essa parábola está no sentido oposto, com o vértice para cima, tá? Nós teremos um movimento retardado. Tá ok? Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Só um minuto. Pronto. No lado esquerdo e acelerado no lado direito, tá? Sendo que a vértice igual a zero, ou seja, a aceleração será menor que zero quando nós temos essa situação. Até aqui tudo bem, turma? Espero que sim. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Por enquanto, isso ficou só nessa teoria. Deixei os exercícios para a prática, porque são bem complexos. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo para entender de novo a explicação, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima.